E aí, galera, boa noite, bem-vindos à primeira aula de Platão aqui desse novo esquema. Oi, Melissa, Samuc, Giovanni, Aristotelinho, que esse pá é um intruso aqui, Lucas Medrado tá aqui também. Mas então, tem essa questão eterna que todo mundo discute, eu já vi um monte de gente falando, que é o que é a república? A república a ideia da república é uma utopia, tipo, o Platão tá falando, ó, esse daqui é o governo ideal. Ou ele tá fazendo uma crítica, uma sátira, assim, ó, como é totalitário, não. E o meu entendimento é de que não é nenhum dos dois. O ponto todo é que lá pelo livro 2, eles estão discutindo se vale a pena ser justo ou não. Se assim, se o importante é só ter fama de justo, ou se realmente vale a pena ser justo sabe, por si mesmo. E por causa disso, Sócrates fala, pô, essa questão é difícil, vamos tentar pensar como uma analogia. Vamos fazer um Estado, construir um Estado, para que a gente pense, tipo, que nem a alma humana tem várias partes, o Estado tem várias partes, e aí a gente vai ver a justiça, o efeito da justiça no Estado, como que essas partes do Estado interagem, para fazer uma analogia do efeito da justiça no homem, como que as partes do homem interagem, como que a razão do homem interage com os apetites do homem, e comparar isso com como que, tipo, os guardiões do Estado interagem com, sabe? E aí eles vão fazer vários estados diferentes, e a república mesmo, que é o que eles constroem no fim, é um dos estados que eles constroem, e seria a melhor versão disso. Então, vocês não precisam encarar isso aqui como conselhos e como o mundo deveria ser, nem encarar como nem encarar como uma utopia, nem como uma sátira. A ideia desse cara, que é um professor, porque assim, hoje já é meio consenso que o Platão é muito influenciado pelos orientalistas. Só que antes não era. Antes era uma coisa meio que estava, sabe, sujando a reputação do Platão. E esse cara fala, não, claramente o que ele está fazendo aqui é idêntico a umas coisas orientais relacionadas à yoga. Então, que, na verdade, ler a República e pensar essas questões da República, a República mesma, ela é um bagulho de yoga, ela é uma prática de yoga. Estudar a República, ler a República é uma forma, um exercício filosófico. Então, é pedagógico, sabe? Melissa, no caso seria yoga de como e por que ser justo, como se fosse um condicionamento. Isso é verdade, eu tinha esquecido o ponto. Mas é a yoga de se tornar justo, é porque eu penso no filósofo, mas é que para ele essas coisas estão juntas, né? Que para você ser justo, você tem que ser filosófico, digamos assim. Então, é uma yoga para você se tornar justo. A república seria um exercício para te tornar mais justo. Pensar as coisas da república e tudo mais, e passar por aquele processo. E daí a outra coisa que é bom saber, um pouco de contexto, é que a república ela é escrita mais ou menos na época da Guerra do Peloponeso, ali, tipo uns 500 anos antes de Cristo. E é importante notar que o Platão era, de fato, a família dele era aristocrática. E a família dele tinha simpatizantes com o modelo espartano de governo. Então você vai ver o tempo todo na República os ecos disso. Não só o Platão, na verdade, mas era muito comum que aristocratas da Grécia admirassem os espartanos, em comparação com a democracia. A democracia já era mal vista. Até o Rancière fala que a palavra democracia foi inventada como um insulto. A palavra democracia não foi inventada como um modelo que alguém concorda, entendeu? Já era um insulto. Então, e daí tem esse contexto que é bom saber, que é várias das ideias da República, elas flertam com o modelo espartano, que é mais aristocrático do que o modelo ateniense e quase todos os outros ali daquela região. Tipo, embora o modelo espartano ele seja mais comunista, ele é mais aristocrático. Talvez isso seja interessante notar aqui, que a República tem esse elemento também, que ela é tanto mais aristocrática quanto mais comunista. Você tem mais igualdade, mas é a igualdade entre os caras mais top, e o resto é ralé. Acho que esse é o contexto importante mesmo. Você lembra alguma coisa, Melissa, que é bom mencionar também antes de começar? Tem uma carta legal do Platão em que ele fala que ele tem a carta 7, é verdade, lembrei disso que é legal também. Será que é a carta 7, a carta 11? Eu não lembro. Mas é uma carta de verdade que o Platão escreveu. O Platão viveu um golpe na democracia. Esse livro aqui é antidemocrático e ele é meio que a ideia de você implantar uma aristocracia. E embora ele não esteja falando de golpe aqui, ele está discutindo no papel, na teoria, isto se assemelha bastante à ideia de comunistas do nosso tempo discutindo em teoria essas coisas, quando os pais e tios deles são os mais poderosos do país e podem, de fato, pegar o poder e estão pensando nisso. Então, o que acontece aqui? Os personagens da República, eles são reais. Não é só o Sócrates que é real. Geral aqui é real. E vários dos personagens são ricos, são aristocratas, são amigos do Platão, gente que, na hora que teve o golpe que teve um golpe na democracia depois disso, tava lá. Gente que morreu, gente que, tipo, o Polemarco, se eu não me engano, foi executado, e é um dos personagens principais aqui. Então,
E era imagina que assim, então eles viviam numa democracia, esse livro critica a democracia, pensa num viés aristocrático, então aí eles viveram o golpe aristocrático e antidemocrático, e daí o Platão, nessa carta, ele fala, não deu uma semana do regime, a democracia parecia uma era de ouro, porque os caras já saíram confiscando tudo quanto é propriedade, fazendo um monte de coisa horrível, e mandando matar gente, assim, ignorando as leis, ignorando os costumes. Então, não é para pensar que isso daqui que está na República é a opinião final do Platão, sabe? O Platão tem uma evolução enorme e, assim, ele viveu muita coisa que fez ele mudar de ideia várias vezes e tudo mais. Então, além de tudo isso, a gente pode também pensar que isso daqui é uma yoga. Então, acho que a última coisa que tem que ter em mente aqui é de se ele realmente acha que o melhor para o mundo é que você faça exatamente o que está sendo proposto aqui, entre aspas, saca? Acho que está bom no contexto. Tem uma história de que o curso da República de Platão que o Heidegger deu, acho que a primeira aula ele deu o livro inteiro, foi isso. Ele, tipo, deu o livro inteiro de uma vez, em uma hora, sei lá. Daí, na segunda aula, ele foi lá e ficou, tipo, a aula inteira, literalmente, na primeira frase do primeiro livro, que é, ontem eu fui até o Pireu com Glaucon. Isso daqui tem toda uma discussão enorme para você ter, porque por causa disso que a gente estava discutindo de o que é a República, e tem toda a questão do processo de ascensão, de ascese e queda pelo qual o personagem passa, pelo qual você passa, sua alma vai passar no estudo da República. Então, você desce para o Pireu e daí depois começa outro capítulo, ele sobe para outro lugar, e tudo isso tem uma relação com o que está acontecendo na peça. Também tem outras coisas que é aqui, o Platão dá um contexto histórico desse momento. E, tipo, isso daqui é uma coisa precisa que ele dá, que ele fala assim, ontem eu fui até o Pireu com Glaucon, filho de Ariston, a fim de dirigir as minhas preces à deusa, e ao mesmo tempo com o desejo de ver de que maneira celebravam a festa, pois era a primeira vez que a faziam. Então, esta festa aqui, quando começa esse livro, ele está acontecendo no momento em que a primeira vez que esta festa foi celebrada. Então, é só você descobrir o registro de quando essa festa foi celebrada, que você sabe exatamente quando essa festa aconteceu. E isso não é por acaso. Então, é interessante que isso é meio que um romance histórico. Isso é tipo o primeiro romance histórico, na verdade, República. E isso eu não estou inventando. Já vi outros caras falando disso, tipo, caras sérios, que o modelo do romance atual, ele tá aqui. Só que é um proto-romance moderno. Então, beleza. Começa com o Sócrates e os caras lá, o Glaucon, que é o filho de Ariston, que é, na verdade, se não me engano, o irmão do Platão, isso aqui. O Adimanto e o Glaucon, que são esses personagens, eles são irmãos do Platão na vida real. Começa com esses caras andando com Sócrates e se dirigindo lá, descendo. Eles foram até o Pireu ver essa festa, e aí eles encontram o pessoal do Polemarco, os caras lá, filho do Céfalo, que é um cara rico e tal, eles se encontram. E aí, essa é uma primeira lição que tem na República. Já começa aqui, essa é a primeira coisa que você pode passar batido. Porque ele fala aqui, ó. Primeiro diálogo que tem. Tipo, ele conta que eles estão lá indo, aí o Polemarco fala para eles esperarem. Fala, não, peraí, vocês estão indo embora? Ele fala, não, a gente tá indo embora, tal, a gente tá cansado, a gente quer ir para casa. Daí ele, pô, Sócrates, aqui, ó, parece que estáis a pôr a caminho para regressar à cidade. E aí o Sócrates fala, e não conjecturas mal? Ora, tu estás a ver quantos somos? Ele fala isso pro Sócrates, ele já responde direto, tipo, antes de, sabe, ele já vai direto assim, tipo, a gente é mais que você, se a gente não quiser que você vá embora, você não pode ir. Ele fala, tô vendo, mas eu quero voltar, eu posso convencer vocês a me deixar voltar. Ele fala, não, mas se a gente se recusar a ouvir? E ele fala, tá bom, então, realmente, vou ter que ir com vocês. Então, pra mim, isso é uma lição relacionada àquela coisa do, a palavra é mais forte que a força, não sei o quê, a palavra é boa pra manipular, a palavra, sabe, assim, sim, mas vamos com calma, porque a surdez é mais poderosa do que a palavra, entendeu? Então, a força surda, eu acho que essa é a primeira mensagem que o filósofo dá para você. Filosofia tem um limite. Qual é esse limite? A surdez do cara que não quer te escutar. Você não pode vencer um cara que não quer te escutar. E daí, todo esse bolo de gente, eu não preciso falar todos os nomes, né, mas imagina que é o Polemarco levando o Sócrates e a galera do Sócrates para casa do Céfalo. E daí a gente vai para a segunda cena, que é eles estão na casa do Céfalo e eles começam a conversar. E o Sócrates já chega, tipo, isso aqui, esse comecinho aqui, a lição que vem agora é sobre a personalidade do Sócrates, eu acho. Porque a primeira coisa que o Sócrates faz quando ele chega lá é tirar uma com a cara do ricão velho. Porque os personagens aqui, eles são meio estereotipados, né? Mas é pra eles representarem alguma coisa. Então imagina, tipo, o velho típico, o cara que é, tipo, o seu tio, o pai do seu amigo, sabe assim? O cara que tem aquela opinião bem padrão, de tiozão padrão. O cara não vai falar nada muito estranho, assim. O cara, ele é a corporificação da tradição, a corporificação da opinião comum, mas da opinião comum dos patriarcas, sabe? Assim, uma opinião comum de respeito, mas não é filosófica, é bem limitada. E o Sócrates, ele é o maior inimigo dessas coisas.
ele destrói. E daí o Céfalo, logo que ele chega lá, o Céfalo já fala alguma dessas frases bonitinhas, assim. Ah, tem vários caras aqui, e um é bom você lembrar o nome, né? Porque eles chegam na casa do Céfalo e tem, assim, eles têm a galera que eles... O Sócrates tá com a galera dele, aí tem uma galera que vai lá encontrar o Sócrates e levar eles pra casa, e aí tem mais gente ainda na casa. E um dos caras que tá lá é o Trasímaco. Trasímaco é, tipo, o sofista, um dos mais famosos, ele é um personagem que todo mundo que é jovem e inteligente paga um pau pra esse cara, porque ele é o cara que destrói os filósofos, ele é o cara que tem o argumento do direito é força, essas coisas. Então, aqui, ó. Ele chega lá, daí Céfalo, que é o rei, o dono da casa, o velhão, pátria famílias do rolê, logo que me viu, Céfalo saudou-me com estas palavras. Ó Sócrates, tu também não vens lá muitas vezes ao Pireu, para nos veres, mas devias fazê-lo, porque se eu ainda tivesse forças para ir facilmente até a cidade, não seria preciso tu vires para cá, mas nós é que íamos visitar-te. Então ele tá reclamando que o Sócrates não vem o suficiente para lá, porque ele é velho. Ele tá com, sabe quando você vai na casa do seu avô, sua avó, e ela reclama que você não vai lá o suficiente? Tipo, o Platão faz isso mesmo. Tipo, o Platão... por isso que eu sou muito cético com relação a essa história. Todo mundo fica cismando de não, mas era tudo diferente, você não pode interpretar. Mano, tem certeza? Presta atenção, cara. Isso daqui é típico. Isso daqui é igualzinho a uma conversa normal que você vai na casa do seu tio. Tipo, tem todo esse padrão. É muito... Eu acho que, assim, a proximidade, a aparência é muito diferente. Mas, na verdade, os humanos são muito mais parecidos e interagem de forma muito mais parecida. Mas daí ele já emenda falando assim: fique sabendo que na medida que vão murchando para mim os prazeres físicos, nessa mesma aumentam o desejo e o prazer da conversa. Não deixes de estar na companhia destes jovens, mas vem também aqui à nossa casa, como a casa de amigos, e de amigos muito íntimos. E você tem dois jeitos de encarar isso, né? Mas assim, no contexto do Sócrates, ele encara isso como um papinho politicamente correto, entendeu? Então o Sócrates não perdoa esse tipo de coisa. Ah, mas eu falei para eles não me encherem um saco com perguntas que não são do Sócrates, quer dizer, do texto, mas podem perguntar do texto, viu, gente? Tranquilamente. Isso não me atrapalha. É só porque se você pergunta de outra coisa, daí tipo, minha cabeça vai totalmente para outro lugar. Sou meio retardado. Daí, beleza. Daí o Céfalo tá lá, vamos ver o que ele fala mais. Porque ele vai falar... Porque essa é a primeira discussão que eles vão ter. É sobre a velhice. Então, recapitulando, a primeira coisa é eles estão descendo o Pireu, aí os caras vão para casa conversar, e aí eles já chegam conversando da velhice. Então, até agora também. Teria até gosto em te perguntar qual o teu parecer sobre esse assunto, uma vez que chegaste já a este período da vida, a que os poetas chamam estar no limiar da velhice. Se é uma parte custosa da existência, ou que declaração tens a fazer. Tipo, ele já chega perguntando pro velho se é uma bosta ser velho, ou se é de boa. Isso é falta de educação. Mas não é que não era falta de educação, entendeu? É que o Sócrates é um pentelho. Isso é importante entender do personagem, Sócrates aqui. Que, tipo, Platão não é assim. O Sócrates é uma figura sui generis. O Sócrates é uma figura muito peculiar, muito peculiarmente pentelha também. E aí o Céfalo vai lá falar bem da velhice, de um jeito meio politicamente correto. Ele fala que tem gente que reclama que não tem mais prazer, não pode mais gozar dos prazeres da juventude, os gozos do amor, da bebida. Fala que você fica velho e daí as pessoas não te dão mais, tipo, seus parentes não te dão mais bola. Umas reclamações típicas. Mas, para ele, não acusam a verdadeira culpada. Então agora a gente vai para o primeiro ponto que o Céfalo vai trazer. Então lembra sempre que o Céfalo é o senso comum da Grécia. Tudo que o Céfalo falar, o Platão está mostrando para a gente que é a opinião comum dos paterfamílias comuns. É isso que esse cara representa aqui. Então, essa opinião de que é tudo bem ser velho, porque essa visão quanto aos prazeres da carne e tudo mais, isso é uma visão comum. Ele cita o Sófocles aqui, que ele fala que o Sófocles, quando perguntam se o Sófocles sentia falta do amor e tal, ele pergunta para o Sófocles assim, tipo, alguém perguntou para ele, em questões de amor, ainda és capaz de te unires a uma mulher? E aí ele fala, não digas nada, meu amigo, sinto-me felicíssimo por lhe ter escapado, como quem fugiu a um amo delirante e selvagem. Então essa ideia de que o amor, o sexo é um amo delirante e selvagem, então ele, ao ficar velho, você se emancipa disso. Você fica finalmente livre dessa bagunça. Grande paz e libertação de todos esses sentimentos é a que sobrevém na velhice. Quando as paixões cessam de nos repuxar e nos largam, acontece exatamente o que Sófocles disse. Somos libertos de uma hóstia de déspotas furiosos. Aí ele fala aqui, que não é culpa da velhice. Que na verdade não é a velhice, mas é o caráter das pessoas. Se elas forem sensatas e bem dispostas, também a velhice é moderadamente penosa. Caso contrário, quer a velhice, quer a juventude, não são legais. Então, a culpa para ele, que dos velhos reclamões, é que eles não viveram de forma sensata.
E daí o Sócrates não perdoa. O Sócrates já responde de cara. Céfalo, porque o Céfalo é muito, muito rico. E aí ele já vira, então... Aqui, ó, vou ler exatamente o que está escrito aqui. Admirado com estas palavras, e querendo que ele continuasse a falar, incitei-o, dizendo: Ó Céfalo, penso que a maior parte das pessoas, ao ouvir-te essas afirmações, não as aceita, mas supõe que suportas bem a velhice, não devido ao teu caráter, mas por possuíres muitos haveres. Pois os ricos, disse, têm muitas consolações. Aí o Céfalo responde: dizes a verdade, não as aceitam. E tem alguma razão, porém, não tanta quanto julgam. Está bem certo aquele dito de Temístocles, que, como um habitante de Serifa, essa história é boa aqui. Não, calma, vou ler a frase. Está bem certo aquele dito de Temístocles, que, como um habitante de Serifa o ofendesse, dizendo que a sua celebridade lhe viera não de si mesmo, mas de sua cidade, lhe respondeu que nem ele se tornaria ilustre se nascesse em Serifo, nem aquele se em Atenas. Quer dizer, o cara tira o Temístocles, é um general famoso, né? Chega, pô, você só é famoso porque você é ateniense. Ele fala, eu não seria famoso se eu fosse da sua cidade, mas você também não seria famoso nem se você fosse da minha. Então, o ponto dele é o seguinte, sim, eu só tô feliz porque eu tô rico, mas você mas se o seu caráter é ruim, você não vai ser feliz pobre e vai continuar sendo feliz rico também. Então, é verdade, mas calma aí. Continua sendo necessário o caráter, ele diz. Aí o Sócrates já chega perguntando, a maior parte dos seus bens, você os obteve por herança ou aquisição? Eles vão discutir isso aqui. Não lembro quão relevante era no fim das contas. Mas a ideia é que o Céfalo... lembra que ele vai discutir a diferença das gerações. Talvez vocês se interessem por isso. O Céfalo fala que ele ficou no meio do caminho, entre o pai e o avô. Que o avô, ele herdou uma fortuna aproximadamente igual a que ele tem. A que o Céfalo tem. Então ele herdou uma fortuna enorme, daí ele aumentou essa fortuna, daí o pai dele, que é o filho desse primeiro patriarca, diminuiu a fortuna e passou uma baixa para o filho, que é o Céfalo, e daí o Céfalo aumentou de volta a fortuna. Então ele não trouxe de volta a glória inicial, a fortuna dele, mas ele melhorou, está melhor do que estava antes. Então ele herdou alguma coisa, mas melhorou. E daí ele traz esse ponto aqui, ó, o Sócrates fala, eu fiz essa pergunta para você porque você não parece prezar muito pelas riquezas. E isso fazem, geralmente, aqueles que não as adquirem por si. Os que as granjearam pessoalmente estimam-nas o dobro das outras pessoas. Então isso é interessante, aqui a ideia de que os ricos, pensa que as elites culturais, a molecadinha comunista, eles não valorizam tantos bens, porque eles herdam bens. Sendo que o pobre, ele sim é capitalista, porque cada bem que ele conseguiu, ele valoriza mesmo. Saca essa ideia? Então ele traz esse negócio aqui. E como o Céfalo tá com esse papinho de que a riqueza não é tão importante, você deve ter herdado. Se você tivesse suado para ganhar, você ia estar pagando um pau para esse negócio. So true, né, Aristotelinho? Pela presença aí, aliás. Qual o número do parágrafo? É verdade, eu deveria estar falando com mais frequência. Eu tô aqui no 330A. Não, já tô no B aqui, deixa eu ver. Tô no 330A, 330B, C. Tô exatamente no C, a última coisa que eu li. Então, a gente passou... a gente tá indo devagarzinho, né? Mas isso aqui é tudo livro 1. A gente foi do 327 até o 330B. Em 30 minutos. Eu acho que se pá, vale a pena a gente, dar uma respirada, me faz umas perguntas, porque eu começo a cansar também. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Querem intervir? Estudei em escola de Playboy, virtualmente todos são esquerdinhos. Tá vendo? E você percebe até que tem se importar com riqueza é coisa de pobre, sabe? Tem essa visão, é justamente por isso. Você percebe quão pobre o cara é, porque o cara realmente não consegue deixar de confessar como ele gosta de coisas. Playboy pique, nunca ouvi essa expressão, pique. Vou liberar um pouco os gatinhos, então, calma aí. Nossa, você teve bolsa, mandou muito. Samuk 6. Quanto mais você se esforça para adquirir o dinheiro, mais ele vale para ti. O que meio que faz quem ganha herança sem nunca ter trabalhado subestimar o dinheiro. Exatamente, Samuk 6. Quando eles começam a falar sobre a justiça, isso é uma pergunta, né? Vamos ver. Olha, eu passei mais 2 páginas e já chegou a justiça.
Mas você tem, agora que você está falando, os pais são um bom ponto. Talvez seja um bom ponto a gente parar bem na parte da justiça, se a gente conseguisse. Aqui no 333 eles já estão na justiça. Deixa eu avançar. Deixa eu ver o Aristotelinho aqui, daí eu já falo. Se bem que a gente pode, já que vocês estão falando dessa questão, vamos ficar nessa questão. Eu não sei se é tanto por se importar ser coisa de pobre, quanto se pela falta de contato com a realidade. Quando você nasce em berço esplêndido, sua realidade dada já é aquela. Sim. É que o ponto do Platão nessa história aqui parece ser psicológico, sabe? Que o ato de fazer você se esforçar para pegar a coisa faz você valorizá-la. A justiça e a harmonia entre as virtudes, certo? Putz, Giovanni, a gente tá bem longe ainda, viu? Mas a harmonia entre as partes da alma, não é entre as virtudes, tecnicamente, né? Mas é por aí. Então, daí ele já avança para a próxima questão, que é, quer dizer, ele vai falar mais da riqueza, né? Mas o Sócrates pergunta assim, qual você acha, Céfalo, que é o melhor bem que você conseguiu das suas riquezas? Tipo, qual é a melhor coisa que valeu a pena, para as quais valeram suas riquezas? E esse é o gancho que faz eles irem para a justiça. Você lembra, Melissa? Esse é o gancho. Porque ele pergunta para o Céfalo, sabe, para que serviu mesmo as suas riquezas? E ele chega na questão da dívida. Que quando você é rico, você consegue nunca dever para ninguém. Quando você é pobre, você está sempre devendo a alguém. E isso tem um peso especial para os gregos, porque para você oferecer, tipo, para você se dar bem com os deuses gregos são meio mercenários, entendeu? Você precisa fazer oferenda aos caras, você precisa doar coisa para os caras. E, tipo, essa não é a visão do Platão, essa é a visão mainstream, a visão pagã normal dos caras lá, que o Platão é bem diferente. O Platão é quase cristão, assim, perto do paganismo da época dele ali. Que é muito importante você poder fazer oferendas aos deuses, e é muito importante você não dever nada para ninguém. Então, ser rico é bom para isso, principalmente. Para você poder nunca estar em dívida nem com as pessoas, nem com os deuses, e aí você fica tranquilo nisso. E aí ele fala, em face disto, tenho grande apreço a posse das riquezas, não para todo homem, mas para aquele que é comedido e prudente. Por causa daquela história que ele estava falando que o problema, na verdade, é o caráter, porque o cara, tipo, é aquela piada do Tucídides, Tucídides? Não era do Tucídides. Temístocles? Era do Temístocles. Que não adianta nada você ser rico se você tiver um caráter que vai fazer essa riqueza não te ajudar. Então aí ele fala aqui, não ludibriar ninguém nem mentir, mesmo involuntariamente, nem ficar a dever, sejam sacrifícios aos deuses, seja dinheiro a um homem, e depois partir para o além, sem temer nada. Então, isto aqui já entra aqui como uma coisa importante, que para ele o dinheiro ajuda você a não ir para o inferno, saca? Porque as leis que regem o funcionamento do céu e do inferno, entre aspas, para os gregos, elas são mais lógicas, elas são mais racionais, tipo, elas fazem parte de uma barganha meio secular, entendeu? Tipo, você realmente negocia com Zeus. Se você vê isso na Odisseia, mano, o Ulisses quebra todas as regras, tipo, um personagem cristão jamais faria isso, tipo, ele tá negociando com os deuses quanto que ele vai doar no sacrifício, sabe? Então, é aqui que eles vão entrar na parte de justiça mesmo. Porque o Céfalo, ele tem essa ideia de que a justiça é você não dever nada para ninguém. E é a partir daí que eles vão entrar em qual é a definição de justiça. Então, é isso, ser justo, não dever nada para ninguém mesmo? Eles vão entrar por aí. Vamos lá. Melissa Silva. Eu tenho uma dúvida com relação a 331D. A real justiça é realmente dizer a verdade e restituir aquilo que foi tomado? Você avançou um pouquinho já nessa pilantra. Peraí, vou pegar minha segunda alga, daí eu respondo. Não sei se eu entendi sua dúvida. Você está perguntando se a real justiça em que sentido? Se essa daqui é uma definição Platão approved ou se é só um pedaço da história? Porque ela é só um pedaço da história. Ela não está no final, tipo, ela não é a definição mais próxima do fim, at all. Ela é a primeira definição, na verdade. Me explica a sua dúvida, Melissa. Se era isso mesmo? Porque é aqui que eu queria parar para a gente começar da próxima vez, para a gente começar direto por justiça, porque deu mais ou menos 40 minutos. Eu queria aguentar 50 minutos, mas eu já tô meio cansado de falar dando aula. Daí eu quero deixar os outros minutos para conversar, para falar qualquer coisa, se vocês quiserem. Não, Melissa, essa é tipo aquela primeira discussão, aquela primeira distinção. Você lembra o problema que é... O problema dessa história de que é justo restituir o que é dos outros é o seguinte, é aquele exemplo de assim,
você deu um negócio pro seu amigo, não, quer dizer, você pegou emprestado um negócio do seu amigo te emprestou umas armas, e aí o justo é você devolver pra ele, porque é dele, mas daí ele fica louco, ele tá, tipo, a mulher dele traiu, e você sabe, aí ele vem lá pra casa me dar a arma de volta, pra eu matar os dois, e você fala, não, porque eu não quero que você vá pra cadeia, porque você tá louco, entendeu? É justo devolver, tipo, não tem nada a ver com isso, e dar a arma pro seu amigo quando ele tá louco, devolver, e aí você chega à conclusão que não, que é a sua responsabilidade não fazer o seu amigo se fuder por causa da insanidade temporária dele, então não é tão simples assim. Mas ela geralmente se apresenta como uma coluna principal, ela é uma parte do todo. Sim, sim. Toda vez que o Platão tá entrando tipo, mesmo as coisas que parecem mais estúpidas aqui, é bom você tentar entender como que ela não é estúpida, porque não estaria aqui se fosse uma ideia idiota. Geralmente, quando parece uma ideia mais idiota, é porque nos nossos termos ela parece estranha, você tem que tentar fazer de algum jeito uma translação para o que ele está querendo dizer aqui. Que a gente vai entrar um pouco mais nessa questão no próximo encontro, mas a minha interpretação da coisa é que a primeira definição de justiça que eles trabalham é o equivalente ao que a gente diria, ao que a gente chamaria de fazer bem para os bons e fazer mal para os maus. Tipo, tipo, vocês aqui, vocês acham justo que um assassino não se foda? Tipo, a gente não consegue achar justo que seja feito o bem para uma pessoa assassina. Tipo, não, assim, não tô nem entrando no cristianismo, sabe? Mas tô pensando assim, a sensação normal das pessoas é a de que foi uma injustiça cometida se um cara foi um assassino e ele não sofreu nada depois, sabe? Entra na treta da coragem também. Mas, sorry, o assunto já passou. Não, imagina, Giovanni, podemos voltar sempre. Se for sempre do negócio do Platão, da Grécia e tudo mais, sempre podemos voltar. Então, Giovanni Mesquita. Falando sobre a Odisseia, uma das características de Ulisses é a astúcia, que é a metis, é a principal característica daquela história, né? Que nem, tipo, a Odisseia, ela é sobre a metis do Ulisses e a Ilíada, ela é sobre a raiva do Aquiles. Sobre a... Qual é a raiva mesmo? Eu falei no meu vídeo qual era a palavra, mas esqueci agora. Melis? Acho que é Melis. Engraçado que essa também é uma característica relacionada com a serpente na Bíblia. Acho interessante a diferença de modelos gregos e cristãos. Deixa eu pensar, isso é interessante. Que Ulisses é astúcia e, sim, isto é muito distinto dos personagens gregos, e é aí que você vai ver como que Platão se aproxima pra caralho dos gregos, dos cristãos. Que o Platão critica tudo isso que um cristão falaria, mano, como assim vocês estão adorando esses deuses? Esse deus de vocês, o cara trai a esposa que nem um dente mental, ele mata os outros, ele mente. Que tipo de deus é esse? O Platão fica horrorizado. O Platão fala que faz mal ter deuses assim. Então, tudo se passa como se os cristãos tivessem ouvido os conselhos do Platão, falado, vamos fazer uma religião decente aqui, porque essa dos pagãos é um lixo, e fica incentivando eles a fazerem merda, porque os deuses são tudo filhos da puta. Entende? Uma coisa assim. Mas é verdade, tem um exemplo também para falar disso. Ulisses é um ótimo exemplo disso mesmo. Tipo, Aquiles é um ótimo exemplo porque ele, tipo, mata geral, entendeu? Como ele é glorioso. Ele matou um monte de gente, sabe? Isso é... Por quê? Porque ele ficou furioso. Então, né, a fúria dele é maravilhosa. Mas o Ulisses, a astúcia dele não é só maldade, né? Mas é cheio, tipo, é bem pilantra. Pô, vou mostrar. É bem pilantra, né? Mas eu lembro de uma coisa que eu mencionei, que assim, o trabalho do comerciante, que Ulisses, chega uma hora que ele chega logo que ele desembarca numa ilha lá, o cara pergunta pra ele assim, você é um pirata? E aí Ulisses fala, não sou um pirata. Normal, tipo, podia ser um pirata, não é ofensiva essa pergunta, entendeu? De boas. Não denigre sua imagem ser chamado de pirata. Só que tem um outro momento lá, que o cara pergunta assim, você quer participar do evento aqui? Você quer tirar a flecha aqui comigo? Não lembro qual era o evento. É um evento atlético. Ele fala, não, tô muito velho e miserável para essas coisas. Aí o cara fala, você deve ser um merchant, você deve ser um comerciante. Acabou. O Ulisses levanta e mata o cara, entendeu? Não tem essa. Comerciante é lixo, é um fraco, é um verme. Então, a astúcia, ela entra nessa história. Que, assim como os gregos valorizam mais o cara que é capaz de destruir os seus inimigos na força bruta, ela valoriza mais o cara que é disposto a enganar mesmo. O cara que sabe manipular você na maldade para tirar benefício. Isso é uma coisa que é mais bem vista por eles. E eu acho que é um bom ponto, que assim,
Eu fui educado na moral e eu também desprezo gente que faz isso, sabe? Eu sou super castrado nesse sentido, eu odeio esse uso. Mas eu entendo que nós somos privilegiados no nosso tempo de hoje de viver tão protegidinhos do mundo que a gente pode se castrar essa parte maldosa da gente. Imagina o naipe de um mundo grego, assim, terremoto para todo quanto é canto, mano, deve ser a vida difícil, horrível daquele lugar. Você precisa ter uma astúcia de filho da puta às vezes também, porque vai ter muito filho da puta em volta de você, sabe assim? Então a astúcia ela é vista como essa mesma característica que nem, tipo, nada para um macho escroto, exceto outro macho escroto. Então, nada para essas dificuldades da vida que são pilantragens, exceto algum cara que é tão esperto que ele consegue auto-pilantrar, consegue sobre-pilantrar a pilantragem. Uma coisa assim. Deve ser esse um dos motivos de Agostinho ser platônico e meio que sim. Tem até a história que o Nietzsche fala que o Platão quer dizer, que o Nietzsche fala que cristianismo é platonismo para plebeu, tipo, platonismo de pobre, platonismo da massa. Porque tem muita coisa mesmo que é, tipo, a ideia central de Deus, do bem, da verdade, ela se mantém bastante. Por isso a dialética era moda. Dialética é top, Melissa. Calúnios. Mas então, galera, acho que já tá na hora. Vocês querem alguma perguntinha final, alguma coisa assim? Deixa eu pensar o que eu falo. Não vi essa coisa aqui, Aristotelinho. Sempre empreste sua arma pro Kant. Exato, Aristotelinho, exato. O Kant sabe que ele não pode... Que ele não pode devolver a arma para você, porque se todo mundo fizer isso, o mundo não sobrevive, né? Um respeito imperativo categórico. Deixa eu pensar. Avisos burocráticos, para ficar gravado nesse vídeo. Quem tiver vendo isso depois, ou tiver visto isso depois, pode deixar nos comentários aí que eu vou ver qualquer coisa que vocês falaram. Acho que dá para ver as perguntas que as pessoas fazem no chat também depois. Então, fica como um teste aí, essa primeira versão. Aí eu pretendo fazer pelo menos mais umas 2 ou 3 desse estilo pra gente ver como funciona, né? Mas assim, se vocês quiserem fazer uma exceção, qualquer outra coisa, avisa. Estamos abertos. Eu só quero fazer esse modo porque eu acho que vai valer a pena algumas vezes. Que vai ser um pouco menos divertido pra quem tá na live, mas que depois que passou vai valer a pena pra todo mundo. Tipo, puta, da hora, a gente tem 4 vídeos que a gente realmente fez todas as nossas perguntas e leu essa merda, e daí tá gravado para os próximos alunos e tudo mais. E daí a gente vai conseguir, porque a ideia é caminhar toda a República, mas algumas partes mais rápido do que outras. Aqui, esse começo, eu gosto muito desses primeiros livros da República. Quando você entende bem o livro 1 e o livro 2, você está bem preparado para todo o resto. Vou até pôr a musiquinha do Naruto. Olha os gatinhos aí. Valeu pela presença, hein, galera? Especialmente o Giovanni, a Melissa, como sempre, Aristotelinho. Participaram pra caralho. O Samuco também deu uma participada mais no começo. Lucas Medrado deu um oizinho. É isso aí, galera. Então, a gente se fala lá no grupo. Qualquer dúvida, quem tá aqui também pode perguntar lá na Assembleia Mista, pode perguntar em qualquer lugar. Acho até que talvez o ideal seja pôr lá na Assembleia. Mas se você tá vendo isso, você nem sabe do que eu tô falando, porque você é um cara aleatório que colou aqui, pode perguntar nos comentários. E acho que é isso. Falou, galera. Valeu. A gente desliga mesmo. Tentei editar Aristotelinho, mas só um cara comentou. Já é bom, cara. Começa assim. Alguma hora vai engatar, velho. Meu canal tá crescendo rápido, alguma hora essa porra engata. Juro. Confia. Vamos tentando. Agora eu só preciso descobrir onde desliga aqui e falou. Achei.